Cansado de histórias com mansões mal assombradas, eis que esse autor resolve fazer a versão dele e coloca um hotel inteiro mal assombrado. Fala turma, sou o Diego França e sejam todos bem-vindos ao canal Quase Tudo Isso, e realmente foi um hotel mal assombrado que esse autor escolheu. Estou falando de Stephen King e O Iluminado. Se você não leu ainda O Iluminado, fique aqui comigo que eu vou falar para você o que você vai encontrar nessa história aqui. Nessa história, a gente vai encontrar Jack. Jack, um professor frustrado que foi demitido, perdeu o emprego, ele tem alguns problemas de controle de raiva, digamos assim. E nisso ele acabou perdendo empregos, se viu sem saída, ele com a mulher Wendy, o filho Danny, como é que eu vou sustentar a minha família? Acabou recorrendo à ajuda de um amigo indicou para ele, não, tem um hotel, o Hotel Overlook, que ele fecha na temporada de inverno, mas precisa de um zelador para cuidar durante a temporada de inverno todo e você vai ganhar um dinheiro bacana, é só você ir para lá e cuidar. Ele aceitou de pronto. De um professor universitário, querendo ou não em níveis de carreira, ele decaiu para um zelador, mas ele não tinha escolha. Ele não tinha escolha, ele precisava de dinheiro, ele tinha que sustentar a família dele e nisso eles vão para esse hotel. Só que Danny faz parte do que o King chama, né, a gente chama, né, na realidade, de os iluminados. Aquele que tem poder sensitivo, grande. E o Danny não é um iluminado dos fraquinhos, não. Ele sente muita coisa, consegue ver o que ninguém vê. Daí você tira. Ir para um hotel sozinho, só ele, a mãe e o pai para cuidarem lá de tudo, lá seu zelador e ele com todo esse poder. Danny tem umas visões que dizem, né, os pais entendem que seria o amigo imaginário dele que mostra algumas coisas para ele. Danny já fica sabendo de algumas coisas antes mesmo do pai e da mãe falar. Não é que ele tenha visão do futuro, mas ele sente, ele consegue captar pensamentos. Então daí você já tirou toda essa formação base de que eles vão para esse hotel. Só que o hotel foi construído em uma base de acontecimentos trágicos. Muita coisa. Desde a fundação, com uma morte que aconteceu lá, não vou dar os detalhes, não, vocês vão ter que ler, tá? Uma morte que aconteceu lá na fundação, depois outras no decorrer da história do hotel, várias coisas que aconteceram. Então você já entende que o hotel tem muita energia negativa de tanta coisa ruim que aconteceu lá. E o hotel nessa história, ele não é simplesmente um hotel, uma construção. O hotel em si é uma entidade, é um personagem. O Overlook tem muito papel aqui sobre tudo que acontece. Ele começa a perturbar o Jack, dá pequenos insights para ele ali, porque o Jack, além de tudo, ainda tem o sonho de ser escritor, que ele já havia escrito uma história, tinha vendido, ó, bacana, mas aí ele teve problema com bebida, alcoolismo, tudo mais, e descontou na família, e um acesso de raiva acabou quebrando o braço do Danny quando o Danny era pequenininho. O Danny tinha 3 anos, hoje o Danny tá aqui com 5 para fazer 6, quando ocorre a história. E vocês vejam como a família é complicada, né? Como ele tem problema com o álcool, com essa questão de controlar a raiva. Ele já não é uma pessoa muito normal, digamos assim. E ainda vai para um lugar onde toda essa entidade começa a querer possuí-lo. É isso mesmo, começa a querer possuí-lo e a transformar ele em um dos seus soldados. O Overlook faz isso. Quem ele consegue pegar e transformar em um dos seus soldados vai servir ao Overlook. É como se na temporada de inverno o hotel despertasse. Quando todo mundo sai, é quando ele desperta e vai querer pegar quem tá ali. Tipo, na temporada de verão não tem tantos acontecimentos, o hotel segue, né? Na temporada de inverno acontece tudo isso. Assim que a família chega lá, eles chegam e tá todo mundo saindo, todo mundo fazendo as contas, todo mundo indo embora, tal, porque já tá fechando o hotel e eles vão tomar conta quando o hotel fechar. E aí nós vamos conhecer Dick Halloran, já um coroa, digamos assim, e trabalha na cozinha do hotel. Só que qual é o grande detalhe? Dick também é um iluminado, ele percebe Danny. Ele fala algumas coisas pro Danny, fala, Danny,
muito cuidado, você vai ficar aqui com a sua família, você não quer ir comigo não, vamos pra Flórida, vamos lá comigo e tal. Ele, não, né? É um molequinho muito esperto, que o molequinho, ele é superdotado. Além de tudo, ele é superdotado. E como é que ele tem um momento lá que eles conversam sem nem falar, eles conversam pela mente um com o outro, é muito bacana essa troca, tem muita diferença com o filme. O filme é o filme, tá? O filme serve como filme, é um filme bom, bacana, legal, um filme cult da época, muito bom. Filme muito bom, eu gosto muito do filme. Mas o filme não é uma boa adaptação, mas eu não vou ficar aqui falando diferenças da obra, do livro, do filme, porque tem muita coisa. Eu teria que fazer um vídeo só para isso. Só de diferenças do filme pro livro. Mas vamos nos ater ao livro, tá? Então, Dick fala com ele e tal e tudo mais, testa um pouquinho do poder de Dany, ele vê que Dany realmente é muito forte e diz, se você precisar de mim, me chame. Me chame que eu venho de onde eu estiver para lhe ajudar. Cara, a construção psicológica de King foi muito legal aqui. É meio lento em determinados momentos, assim a gente já tá meio que se acostumando com a escrita do King nisso, né? De enrolar, de escrever muitas coisas e tal, mas é característica dele. Você vai se acostumando com o tempo e é isso mesmo. Mas toda construção que tem algo do sobrenatural, mas também com o psicológico. Meu, o Jack ele começa e ele vai numa crescente de perturbação. Coisas vão aparecendo para ele, visões do passado, o hotel mostra para ele, vai dando gosto para ele. A novela que ele estava escrevendo, ele meio que abandona, ele quer porque quer agora saber da história do hotel, ele quer escrever sobre o hotel vai dando indícios para ele, de assim, ó, isso aqui, ó, toma, um presentinho para você ficar mais fissurado em mim. É isso que o hotel vai fazendo com ele. E enquanto isso, Dany vai sendo perturbado pelas visões do que aconteceu de ruim no hotel. Começa a aparecer coisas para ele. E o Halloran disse que não, são visões, é como se fosse uma tela, alguma coisa ruim lá, mas não vai poder fazer nada com você. Ah, meu Deus, se fosse assim era bom demais, mas não. As coisas aparecem e querem pegar o Dany de verdade. Por que querem pegar o Dany? Porque, como ele é o Iluminado e tem um poder muito forte, o hotel quer ele, o hotel quer esse poder. E vai usar o pai, para o pai ser a ferramenta de buscar o Dany. Cara, você fica assim em determinados momentos apreensivo. Meu Deus, o que vai acontecer com esse menino sozinho de 5 anos andando por esse hotel gigante, Senhor? Alguém protege esse menino. E a Wendy se vê naquela, por que que eu faço? Vou-me embora, abandono o Jack. Como é que eu saio aqui nesse gelo? E agora? Mas eu tenho que, preciso do meu casamento. Eu não posso ir para casa da minha mãe. Minha mãe me detesta, eu detesto ela também. Entende como é que é? Ela fica no meio sem ter o que fazer. Ela não tem o que fazer. Ela não consegue decidir porque ela tem que defender o casamento, tem que proteger o filho, ela ainda ama o marido. Então, às vezes a gente pode até achar ela uma personagem meio fraca em determinados momentos de tomar uma atitude, mas é porque ela não tinha opção, não tinha o que fazer. Assim, foi uma personagem também que depois você para refletir um pouco sobre ela, você consegue entender os motivos dela. Apesar que tem horas que ela, né, sabe aquela mãe que, peraí, meu filho não. Então ela tem momentos desses, sabe? Vai desenrolando tudo até chegar ao momento que vai acontecer o ápice da coisa, do embate de tudo mais, que é muito bom, muito legal, diferente do final do filme. O final aqui é diferente, eu gostei muito, tá? Falam que o King não sabe escrever finais, mas esse aqui foi muito bom, eu gostei, tá? Eu gostei do final de Iluminado, eu não tinha lido Iluminado ainda, só tinha assistido o filme e a minissérie, eu gostei do final do livro, hein? Gostei do final do livro, gostei muito do desenrolar de tudo, como aconteceu, os personagens, a criação, as aparições. Dá algum medo em algumas pessoas, óbvio. Pra mim não teve medo nenhum. Foi mais aquela pressão de você querer saber, e agora? E aí? O que vem depois? Tal. Mas medo, eu não tive medo. Ainda não achei um livro que me deu medo. Você já leu o Iluminado, cara? Você teve coragem de ler o Iluminado? Você assistiu o filme? Se você não assistiu o filme ainda, não assista. Pare. Pare, pare, pare. Não vá assistir. Não assista Iluminado agora não, tá bom? Venha direto ler o livro. Leia o livro, entenda tudo. Depois você vai assistir o filme, assista a minissérie. Lembrando que cada um no seu lugar. Livro é livro, filme é filme, minissérie é minissérie. Cada um tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Mas nem o filme, nem a minissérie são boas adaptações, não. Isso aí é um consenso, não são boas adaptações. Se você viu
Vai, deixa aí nos comentários. Diz aí o que você achou do filme, da minissérie e para quem leu o livro, o que você achou do livro. Não deixe também de verificar se vocês se inscreveram, tá? A gente leu isso aqui, ó, lá no clube. A gente tá sempre lendo coisas do Stephen King, então se você quer participar das leituras do King, tem aqui embaixo o link de entrada no clube, tá certo? Nossa comunidade no WhatsApp. Vamos ter muitos livros do King para ler ainda. E vamos lendo o King alternando com outras coisas. Entre lá no clube. Entre no clube que você vai saber tudo nos detalhes. Bem, entrou ali no meu top King. Eu creio que entrou no top 10 com certeza o Iluminado. Com certeza entrou no meu top King, tá entre o top 10, que eu ainda tenho que fazer, né, um vídeo mostrando o meu top King para vocês, mas eu vou ler mais um pouco, ler mais algumas coisas, esperar chegar aí pelo menos uns 30 livros aí. Quando chegar uns 30 livros do King, aí eu faço aquele videozinho com as minhas notas, as minhas percepções de cada livro do King, vou colocar ali o ranking para vocês, beleza? Bem, mas é isso. Leiam, leiam Iluminado, vale a pena. Tem toda essa questão psicológica, todo esse terror. O cara é um ex-professor, é escritor também, como se o King botasse um pouco do que ele passou na época também nesse livro. Tem problema com álcool, controle de raiva, tudo mais. Então, a construção familiar é muito complexa e boa, junto com tudo que o hotel vai jogando em cima de você. Os fantasmas, o que aconteceu, coisa do passado e aquela dominância e muito, muito bom. Na minha avaliação pessoal, 5 estrelas fácil. Que livro bom, gostei demais. É isso, turma. Um abraço a todos, até a próxima, valeu!